Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, que é educativo e dedicado a temas polêmicos, que é o caso aqui. É uma tese. Essa tese é nossa, mas tem sustentação geopolítica e cultural. É sobre os vikings e o parentesco dele com os dinamarqueses, suecos e noruegueses. Vamos ao texto então. Não se esqueçam, sou professor, dou aula de 24 ciências, particulares ou em grupo. Então, vamos lá. Então, minha gente, a questão é: os vikings são os Anunnakis sumérios? Das três categorias de deuses sumerianos, os Dangi, maiores, os Igigi, menores, e os Anunnaki, os do meio, somente esses últimos são citados, e são abusivamente citados. Vamos nos arriscar a afirmar que eles existiram verdadeiramente, e eram os vikings. Ou seja, saíram da Suméria, no Laos, Camboja, atravessaram a China, a Rússia e foram para a Noruega, Dinamarca e Suécia. Portanto, o Báltico. Vamos, portanto. A ilha continental da Lemúria, no Pacífico Sul, administrava o mundo inteiro, que eram colônias. Vamos mostrar aqui, agora, vamos mostrar aqui. Então, aqui nós temos, vocês já sabem demais, mas nunca é demais. Então, minha gente, esse é o livro melhor que nós temos. Então, nós temos aqui a Lemúria, o continente perdido do Mu, né? E nós temos aqui onde é que ficava. Então, temos que ter uma noção, né? Essa noção está aqui. Vocês podem ver aqui, olha. Vamos ver. Aqui nós temos, ó. Você não consegue? Mu. Tá vendo? E aqui Atlântida. Então, quem confundir Atlântida com Mu é um idiota. Porque a Atlântida está entre a África, que está aqui, e o Brasil, que está mais para cá. Aqui. Portanto, o Oceano Atlântico. Enquanto que a Lemúria, Mu, então está no Pacífico Sul. E isso aqui é a China. China, Rússia, África e por aí assim. Então, aqui não sei se nós temos escrito Rússia, mas seria mais ou menos isso. China e Rússia, Ásia, de qualquer maneira. Então, aqui seria o começo da história. Aqui estavam os Anunnakis, mas não confundi-los com os Atlantes. Muita gente acha que Atlântida, inclusive a Rosa Cruz sustentam isso, a Atlântida sofreu um cataclismo, e esse cataclismo levou ela ao fundo do mar. Não, a Atlântida não passou por isso. Onde foi a Atlântida? A Atlântida era o continente que, quando houve a tragédia na Lemúria, ou seja, uma explosão atômica de proporções incomensuráveis, os atlantes, num aparelho voador, ou seja, numa nave, fugiram para além das cordilheiras dos Andes, da Cordilheira dos Andes, e foram, depois da catástrofe atômica que afundou a metrópole, para o Triângulo das Bermudas. Na carta de Pedro Vaz Caminha está dito que, depois da Grande Canária, a nau de Vasco de Ataíde sumiu e, sem ter vento forte nem contrário, nós a procuramos durante 3 dias. Não encontramos. Sumiram lá nas Bermudas. Ainda hoje continua. Porque a Atlântida era lá. E ao sair de lá, produziu um fenômeno, portanto, um tipo de fenda espacial, né, que tudo que passa por perto dessa fenda é engolido. Mas, não é somente uma, 2 correntes. Os Atlântidas eram consanguíneos dos lemurianos. Ou seja, saíram antes da ilha afundar, né, mas saíram assim, exatamente para manter a cultura. Aqui nós temos um mapa que está claro,
Vou mostrar esse mapa aqui também. Está bem claro. E aqui não tem dúvida. Já mostramos um. Então aqui nós temos outro. Então vejam só. Minha gente, aqui está, portanto, as Américas, ó. Isso aqui em preto são as Américas. Tá vendo? Então aqui é o Oceano Atlântico. Entre as Américas e a África, nós temos o Atlântico. E aqui está aqui, Atlântida. Aqui é o Pacífico. Então, e aqui está a Ásia. E aqui está Lemúria. Então, a Lemúria, tá vendo? Submersa. Aqui só tem ilhotas, que são o pico das mais altas colinas. Então, há uma distância imensa entre uma e outra. Os habitantes fugiram daqui e vieram para cá. Então, hoje, na dúvida sobre isso. Quem quiser mais detalhes, pode comprar o livro O Enigma da Atlântida e tirar isso a limpo. Porque também aqui nós temos um mapa. E nesse mapa, nós temos aqui, ó. Tá vendo? Nós temos aqui a Atlântida. Tá vendo? Ó? A Atlântida, exatamente, a América do Sul, nosso país aqui é o Brasil praticamente. A África está aqui. Então, um pouquinho ao norte, entre Brasil e África, está a Atlântida. Lemúria no Pacífico, Atlântida no Atlântico. Pronto, acho que não vamos mais falar disso. Bem, a Lemúria administrava várias colônias, muitas colônias. E essas colônias foram civilizadas por elas. Tiveram uma cultura fora do normal, em comum. Vamos dar apenas alguns principais. Nós temos aqui um livro geral de Eric Van Daniken que fala dos extraterrestres, o dia em que os deuses chegaram, mas aqui nós temos coisas não notáveis. Isso aqui é um Inca. Então, isso aqui é um Inca, ó. E ele diz que chegaram dia 11 de agosto de 3114. Agora vocês vão ver uma coisa muito, muito interessante. Você vem aqui, ó. Aqui, portanto, nós temos o quê? Uma pirâmide escalonada, ou seja, um zigurate. Minha gente, um zigurate é da Mesopotâmia. Isso aqui é desenhado. Mas acontece que nós temos, ó, é um zigurate, uma pirâmide escalonada. Lá em cima ficava o templo e o altar do Deus, tá vendo? É uma pirâmide escalonada, chamada zigurate. Então, está aqui na América do Sul. Isso está na América do Sul. Não fica só aí. Vamos adiante. Vamos adiante. Tem mais coisas. E muita coisa mais. Isso é só para mostrar o que eles faziam nos países que eles conquistavam. Aqui nós temos uma figura que mostra outro zigurato. Aqui está. Não está tão nítido porque não é desenho. Esse é real, tá vendo? Ó? Parece uma montanha. É um zigurato. Ou seja, é uma pirâmide escalonada. Tá aqui, ó. O zigurato. Tá bom? E aqui embaixo nós temos um conjunto de... um templo, é um planalto. Em cima do planalto nós temos aqui o limite do templo como em Jerusalém, semelhante ao templo de Jerusalém, dos judeus. Então, eles administravam o mundo todo. A Lemúria. Ele tem uma sabedoria, uma cultura anormal, fora do comum. Vamos só mais um desenho. Vamos só mais um. E chega. Esse não deixa dúvida. Esse não deixa dúvida. Gente, isso aqui é uma maravilha. Isso é um zigurate, portanto uma pirâmide escalonada. Tá vendo aqui, ó? A casa do Deus ficava aqui. Isso aqui são degraus, ó. Degrau para se subir. E aqui são degraus para construir. Esse degrau ninguém sobe não, porque isso aqui é construção. É a base da construção. Agora, isso aqui é a escada para subir até o templo do Deus e orar para ele aqui. Gente, igual Mesopotâmia. Mas nós estamos aqui onde? Na América do Sul. Incas, astecas e maias. Acho que chega. Acho que chega. Não, temos aqui mais um. Esse vale a pena mostrar. Olha a sofisticação até onde eles chegaram. Isso é uma cidade. Isso é uma cidade. Minha gente, uma cidade de uma colônia da Lemúria.
uma cidade, ó, imagina a sofisticação. Isso não era a Lemúria, mas uma cidade na América do Sul, que nós não temos nada, temos somente tá aqui um zigurate, aqui tem um zigurate aqui, ó. Tá meu dedo aqui, tem um zigurate, tá vendo? Ó? E temos aqui, portanto, uma cidade completa, perfeita. Outro zigurate aqui, e aqui no centro nós temos o templo principal. Então, chega, pronto. Vocês têm uma ideia, mas não era somente em uma ou duas cidades, não. Eram muitas. E vamos aqui, um livro que é o Segredo dos Incas. Portanto, o livro é antigo, o Segredo dos Incas. Vocês sabem que na América do Sul aqui, o Planalto do Yucatán, nós temos os Incas, Astecas e Maias, que são muito diferentes do Brasil. Os índios brasileiros eram caucasianos, portanto, mongóis, e os Incas não. Vejam agora a maravilha. Vejam só. O portal que parece com Stonehenge. Ou seja, Stonehenge, que é um movimento fantástico. Então, olha, duas colunas muitíssimo bem lapidadas e uma arquitrave lá em cima. Tem uma lhama aqui. Esse é um tipo de veado, né? Lhama, chamado lhama. Então aqui está. Uma construção que os lemurianos ensinaram os incas, os astecas, o segredo dos astecas. Então isso é o segredo dos incas, o segredo dos incas. Então vejam vocês, até que ponto eles chegaram. Impossível imaginar se eles continuassem administrando o mundo até onde nós chegaremos, até onde eles nos levariam. Mas eram pacíficos, portanto, não fariam o que nós estamos vendo hoje. Bom, aqui mostra uma rua. Naquela cidade, uma das ruas da cidade está aqui. Olha, minha gente, olha a perfeição da arquitetura. Olha como as paredes estão bem colocadas, no prumo, no nível, no compasso, no esquadro. Ela tem uma porta que leva para outro lugar. Então essa aqui é uma rua daquela cidade que nós mostramos a vocês. E, mais ainda de abrir a boca, nós vamos ver aqui que eles conheciam profundamente a astronomia. Então, isso aqui é caderno do Jornal do Brasil, caderno B do Jornal do Brasil, Astronomia e Astronáutica. Aqui, infelizmente, cortei a parte da data. Não, tem aqui 11 de janeiro de 1981. 11 de janeiro de 1981. Então, minha gente, página 7, está aqui, Astronomia dos Incas. Então eles conheciam profundamente a astronomia. O calendário maia, até hoje, dá o que pensar. Isso são os Incas. Mas não são os Incas, não. Então, os maias, já mostramos a vocês no meu livro, escrevi um livro chamado As Origens da Cabala, onde os maias dão com detalhes na tabuinha maia, né, como foi que aconteceu a catástrofe, porque ficava em cima, puderam ver, portanto, a tragédia acontecer, uma explosão atômica vindo do fundo do mar, porque os lemurianos se deram o luxo de explorar energia atômica do fundo do oceano. Então, lá das camadas lá do magma e vai por aí. Mas não é só isso. Então nós temos aqui um povo, os hititas, que são, durante um certo tempo, conquistaram o Egito. Esse povo conquistou o Egito, os hititas. Como é que pode ser? Os egípcios eram um povo hebreu e também era a colônia da Lemúria. Vou mostrar aqui algumas coisinhas sobre os hititas. Vou mostrar alguma coisa, pouca coisa. Senão vamos chatear vocês. Então, vamos aqui. Gente, olha só. O nome é O Segredo dos Hititas. Foram conquistadores dos Egípcios durante muito tempo. Olha aqui, ó. A planta baixa, aqui, ó. No lado de lá, nesse aqui, a planta vista aérea.
vista aérea da cidade. Aqui do outro lado nós temos a cidade. Ou seja, vamos com o aqui. Aqui nós temos é um templo, viu? Então, meu dedão está em cima. Então aqui nós temos o templo em 3 dimensões, a vista aérea do templo, e aqui nós temos o templo em 3 dimensões. Né? Então, vejam, maravilhosa. Talvez seja mais belo do que o templo dos judeus. Talvez seja mais belo. E, então, imagina vocês, isso é a colônia dele. Colônia dele. Bom, enquanto isso o mundo vivia na Idade da Pedra. Ou seja, quem eles não colonizavam, viviam assim, com esses artefatos aqui. Então, aqui está o segredo dos hititas, mostrando como é que a Lemúria administrava o mundo e os Estados Unidos queriam imitar a Lemúria, fazendo a mesma coisa, administrando o mundo, e fez um meme que vou te contar. Aqui nós temos uma coisa fantástica. Gente, esse desenho aqui é o nosso caribu, símbolo da Lemúria. Aqui em desenho, ó, tá vendo? É o caribu, a esfinge. O símbolo da Atlântida é a pirâmide. O símbolo da Lemúria é a esfinge. O nosso caribu, mas aqui, segundo os hititas. Nós vamos mostrar agora, ali tem o desenho. Agora vamos mostrar a imagem, ou seja, a estátua. Aqui está a estátua. Em pedra, portanto, ó, em pedra, aqui está. Minha gente, isso aqui é o mesmo que nós temos. É o nosso caribu, é uma esfinge. Tá vendo? O rosto, as asas, então, asa de leão, pata de leão, e temos alguma coisa aqui na frente dela, que não se parece que é uma segunda boca. Ou seja, a boca do leão. E vai por aí. Vai por aí fora. Chega. Vamos ali. Então, tudo indica que nós, então, dizem que na Amazônia tem escondido na floresta amazônica, tem pirâmides que os arqueólogos viram, mas para abrir picada para chegar lá, tem que destruir muita floresta. Só o governo federal poderia financiar isso. Vamos, portanto, continuar? Vamos. Então, os Atlantes eram consanguíneos. Os Sumérios eram uma colônia, como aquelas que nós temos. Os Aztecas, Incas, Maias e Hititas. Na nossa tese, é uma tese, os Sumérios viajaram, portanto, os Anunnakis, que eram deuses sumérios, existiram, os Dangir não, os Igigi não, mas os Sumérios viajaram a pé para a Mesopotâmia, saindo do Laos, Camboja, onde eles habitavam, nas margens da China, porque dava de cara com a Lemúria. Cruzaram a China, a Rússia e foram até o Báltico. Assim, nós temos aqui o que era antigamente o país dos vikings. Então, vamos mostrar para vocês. Aqui está. Aqui está, minha gente. Aqui está. Então, veja. Aqui nós temos a Ásia. Aqui nós temos a Ásia. Rússia. Exatamente, ó. Tá vendo? Rússia. Mais para a esquerda nós temos a China. E aqui os sumérios habitavam aqui. Fugiram. Passaram pela China, por dentro da Rússia e vieram para aqui, para o Báltico. Ou seja, para a Noruega, para a Finlândia, para a Suécia, para a Dinamarca. Está aqui, Dinamarca, aqui. Aqui nós temos a Suécia e aqui nós temos a Finlândia. Então, aqui, para nós, sem dúvida nenhuma, moraram os antigos vikings, que eram descendentes dos Anunnakis. Fizeram uma caminhada. Hoje existe uma rota chamada Estrada Transcontinental. Vai da Ásia até lá. Então, portanto, a Transcontinental vai daqui, ó. Vai daqui da Ásia, portanto, de onde estava a Lemúria estava aqui.
Então ele vai daqui, passa por tudo isso aqui, Rússia, e vai até o Báltico. Portanto, até as cidades, a Finlândia que está aqui. Então, aqui nós temos então, nossa tese é apenas uma tese, mas tem base sólida. Portanto, aqui nós temos o mapa mundo. Quem tem a noção do mapa mundo aqui é reduzido, eu tenho grande. O grande vai atrapalhar. Então o que é que fizeram? Minha gente, veja o percurso deles. Então eles teriam saído, portanto, de onde? Teriam saído da China, aqui, portanto, aqui está a Austrália, né? Aqui está o Oceano Pacífico, aqui estaria, portanto, aqui estaria a China, China, tá vendo? A Suméria estaria aqui. Seria ilhota, seria uma cidadezinha aqui, mas muito importante. A Índia também se colonizaram. A África também. E aqui vieram pela Rússia, a transcontinental vem da China até o Báltico, chamada transcontinental. Atravessa a Ásia toda, China, Rússia e chega finalmente até o Báltico. Ou seja, os países nórdicos onde os vikings fizeram a sua morada, que eram os Anunnaki. Essa é a nossa tese e temos uma base sólida para dizer que isso era assim. Por quê? Porque existe uma passagem que vai dizer isso. Vou mostrar. Bem, há um dado importante que é a criação do homem, que são chamados de cabeças negras. Ora, se eles chamam os homens de cabeças negras, quer dizer que eles eram loiros. Se os homens criados por ele tinham cabelos pretos, então eles eram loiros. Os vikings são ruivos e loiros. E até hoje ainda são noruegueses, dinamarqueses, finlandeses e suecos. O que faz supor que os sumérios, ou seus deuses Anunnaki, seriam ruivos ou loiros. Notem a obra que nós não possuímos. Diz assim: a menção de que os deuses sumérios criaram os homens de cabeça negra em sumério Sagiga ou Sagiga é encontrada em textos cuneiformes antigos, notavelmente no livro História da Criação Suméria, ou Gênesis de Eridu. Então há dois livros que nós não temos. Esse livro não sei se existe, mas já vimos a rota que eles fizeram, passando pela China, Rússia e a transcontinental. Portanto, a parte em cinza, no mapa aqui, grande que está aqui, não tem como mostrar para vocês. Então, os suecos, noruegueses, dinamarqueses eram os antigos vikings. Hoje são o primeiro mundo. É uma tese, porém tem sustentação. Por quê? Qual foi o legado que os sumérios herdaram para a tamanho? Não só os sumérios, os astecas, os incas, os maias, os hititas. Então, tudo isso temos nesses países, são chamados países do primeiro mundo. Não há desemprego, a educação e o sistema de saúde federal são gratuitos, embora aceite a concorrência capitalista, portanto é misto. Designam-se luteranos, contudo só o rei tem casamento na igreja, litúrgico. Para quê? Para que o mundo veja o luxo, a riqueza, a pompa e o povo feliz, porque é um regime misto, onde a renda per capita é real. Ou seja, o equilíbrio entre o privado e o público é perfeito. Não há concorrência. Você pode entrar no sistema público e ir para um hospital e lá não paga nada. Ou se tem dinheiro e não quer, pode entrar no hospital federal, particular, e pagar. Então, as igrejas foram transformadas em museus ou edifícios públicos. Portanto, não existem religião nesse país. Então, a religião foi abolida. Eu tenho 2 alunos, Fred e Cássia. Não vou dizer o sobrenome, vocês não vão saber, nem conhece. Ele é sueco, é engenheiro de solo. Se apaixonou por ela. Em 2 anos no Brasil, ela trouxe ele para ser meu aluno, ele se apaixonou por ela, engenheiro de solo. Ela é brasileira, foi lá na Suécia, e claro, ela é brasileira, mas como ele era sueco,
Então ela casou e teve cidadania sueca. Mas, quando ela estava preparando o vestido do casamento, para surpresa dela, Fred é divorciado, mas a esposa dela, lá eles consideraram o casamento um contato, mais nada. A ex-esposa do Fred disse assim: não precisa preparar esse vestido. Eu e minhas filhas vamos aprontar você, porque aqui não tem casamento na igreja, não sei por rei. Eles ficavam pasmos. Tiveram que ir para um cartório, nesse cartório firmaram um documento de união estável, assim como aqui no Brasil, casamento não civil. Então, por mais que eles tentassem, não conseguiram. Então, quanto ao salário, os ganhos de um médico ou de um engenheiro diferem quase nada do de um motorista de ônibus. Mas esse motorista fala 3 idiomas e tem especialização em relações humanas para poder tratar os passageiros. A diferença é apenas somente de status. Na Dinamarca, vizinha da Suécia, se o trabalhador perde seu emprego, fica em casa. O sindicato que comunique quando tiver outro emprego disponível. Olha só, não precisa ir procurar emprego. Se eu perder meu emprego, vou para casa. Fico lá, de brisa. A Dinamarca decidiu a fazer, portanto, dar férias. E você fica em casa, esperando, brincando e viajando para cidades vizinhas. Mas a Noruega decidiu aperfeiçoar o sistema dinamarquês e paga a viagem de férias ao funcionário ocioso. Ou seja, a Dinamarca dá, você fica em casa, não se preocupa, não se incomode com o emprego. O sindicato vai te avisar, vai ser o telegrama com antecedência dizendo quando você vai apresentar. A Noruega paga para você ter uma viagem de férias durante um mês e meio, aproveitar que você está sem fazer nada, então vai conhecer o mundo. Isso aqui né? Cássia conseguiu fazer um restaurante porque Fred é sueco. Então ela tomou emprestado. E Fred, que é engenheiro de solo, então aqui no Brasil, ele me disse umas coisinhas que eu não fazia aqui, porque deixa o governo brasileiro muito mal. Ele, cansado de ser engenheiro de solo, decidiu ser um artesão de fabricar móveis exclusivos, ou seja, não fabrica os mesmos móveis para 2 pessoas. Isso faz com que os móveis dele sejam caríssimos. Portanto, ele ganha tanto quanto ganhava como engenheiro. Mas é feliz. Não se sentia bem, não se sentia feliz sendo engenheiro. Olha só. Aqui todo mundo quer ser doutor. Lá ele deixou de ser doutor para ser um artesão. O empréstimo feito por ambos ao Banco Federal é de 1,5% ao ano. 1,5% ao ano. Ela é exímia cozinheira. Quando lá em um bairro brasileiro, e ela também tomando empréstimo, construiu seu restaurante, e ele é o único lugar onde se pode comer uma feijoada. Portanto, enche, porque os brasileiros que estão na Suécia adoram feijoada. E muitos suecos já aderiram. Então, minha gente, não temos como mostrar os vikings. Não temos por quê? Porque, infelizmente ou felizmente, né? Então, os vikings então, seriam descendentes dos Anunnakis, segundo a minha tese, e seriam sim ruivos. Tá vendo? São ruivos. E os que ele criaram seriam, portanto, cabelos negros, cabeças negras, portanto, morenos. E os suecos são todos eles ruivos. Se você pegar hoje um sueco, você vai encontrar que ele é ruivo. Aqui nós talvez tenhamos, você vai estar na sala da arte, mas os europeus tinham horror aos vikingos, porque depredavam tudo, só respeitavam os mosteiros e as igrejas, só respeitavam a religião cristã. Então, eles consideravam eles diabólicos. Então, todo esse aparato aqui, os castelos medievais, são feitos para proteger as rainhas. Uma dessas rainhas foi engravidada por Eric o Ruivo, uma dessas. Essa é lindíssima. Então, quando eles iam na Bretanha, eles levavam as mulheres, e uma delas foi engravidada e teve um filho que depois voltou para a Inglaterra e reinou. Então,
Por isso os cristãos não representam os vikings. E um aparato muito grande foi feito para proteger a Inglaterra. Por isso eles não representavam. Aqui nós temos, né, 3 patriarcas santos que se decidiram, em vez de fugir quando os vikings, em vez de eles fugirem, então eles se aproximaram da costa para poder ou os vikings matariam eles, ou eles converteriam os vikings. Então São Cirilo de Alexandria está aqui, não tem o nome dos 3, mas um deles é São Cirilo. Então são patriarcas russos, ortodoxos, que arriscavam a vida para acabar com aquela guerra, com aquelas invasões. Então, Metódio, Cirilo, falta o terceiro. Pronto. Então, assim, não tem motivo para a Igreja Cristã, a Europa, representar os vikings. Para eles, ele era o diabo. Assim terminamos os 30 minutos. Se você veio até aqui, me deu a honra de vir até aqui, então dê o seu like. Nossas visualizações estão muito pequenas, a quantidade está muito pouca. Não sei se eu não estou agradando porque não estou agradando, ou se tem alguma coisa errada, né? O YouTube, o algoritmo não gosta dos meus vídeos. 70, 80, 90. Eu cheguei a 1.500. Então, de qualquer maneira, lembre-se, venham para meus grupos. Privado, assim, cara a cara, é mais caro um pouquinho, mais acessível. E em grupo, portanto, é 43. Nós temos sábado, é público, gratuito, às 19 horas. Segunda-feira é o grupo privado. Então, aqui está a minha tese. Se vocês aceitarem, tudo bem. Se não aceitarem, pesquisem. Até a próxima. Ademão que eu vou em frente.